Vamos a um outro texto bíblico para continuarmos ouvindo Deus falar, ministrar ao nosso coração, agora através da exposição bíblica desta noite, a mensagem do Evangelho de Jesus. Vamos abrir o texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo de número 20. Glória a Jesus, o Nazareno. Capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, o verso é de número 20. Glória a Jesus. Os que acharam podem sinalizar dizendo bem forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, pois o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Quantos dizem amém? E quantos dizem graças a Deus? Esse texto, ele tem um caráter assim bem forte, né? Ele tem um caráter assim bem agudo, bem fatal, porque se você esteve atento à leitura, você percebeu que houve um homem que estava falando diante de um auditório, um rei que estava falando diante de um auditório. E ao começar a falar para esse auditório, logo quando esse auditório ouviu a voz desse homem, esse auditório começou a se manifestar dizendo: voz de Deus, não de homem, como quem diz. Não é um homem que está falando, não. Quem está falando é o próprio Deus, enaltecendo, glorificando a um homem. Ele pega aquela glória, em vez de transferi-la para quem era de verdade digno dela, ele absorve aquela glorificação inadequada, inapropriada, ele absorve aquela glorificação. E por ele não ter transferido a glória que era devida para Deus, pelo contrário, ter absorvido aquela glorificação, o Senhor então toma uma atitude muito enérgica, muito tremenda, que de fato põe a gente com os olhos assim, meio arregalados, sobretudo, considerando que nós não estamos na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça, onde muitas pessoas equivocadamente pensam que se pode agir de qualquer jeito, forma e maneira. Afinal de contas, Deus tornou-se maleável, né? Deus tornou-se bobinho, e nós estamos aqui na dispensação da graça. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e ainda assim Deus decidiu tomar uma atitude desse nível, ferir um homem a ponto dele cair morto diante de um auditório, comido de bichos, porque ele não deu glória a Deus. Pois bem, isso é sobre esse homem, é sobre o que ele ouviu e sobre a forma como ele reagiu àquilo que ele ouviu. Mas se ele ouviu, teve alguém que falou. Se ele recebeu essa glória, teve alguém que deu. E a pergunta é: quem são essas pessoas? Quem está no trono recebendo aquela glória, recebendo aquele coro? A gente já sabe quem é: Herodes. A pergunta é: quem são as pessoas que estão no auditório dizendo isso? A Bíblia mesmo explica. Nós lemos juntos. Eu não fiz nenhuma grande pesquisa para chegar a essa informação. A primeira coisa que nós lemos essa noite aqui foi o seguinte: e ele, Herodes, que era de quem a Bíblia estava falando no verso anterior, e ele estava irritado com os de Tiro e Sidom. Os de Tiro e Sidom marcam uma audiência. Na audiência, o povo de Tiro e Sidom diz: voz de Deus e não de homem. Então vamos lá. Quem é que estava no auditório? O povo de? Horrível. Vai de novo. Quem estava no auditório? O povo de?
Qualquer pessoa que chame um homem de Deus é digno um homem de Deus é digno de reprovação. Qualquer povo que abrisse a boca para olhar para um homem e chamá-lo de Deus seria digno de reprovação, sim ou não? Se eu tivesse lido na Bíblia que eram os egípcios que estavam ali, chamando Herodes de Deus, eu os reprovaria, e você também. Se eu tivesse lido na Bíblia que eram os assírios que estavam ali, chamando um homem de Deus, eu os reprovaria. Os gregos, os reprovaria. E continuaria aqui falando sobre outras tantas nacionalidades. Mas o meu grau de reprovação, ele vai lá no teto quando eu vejo quem são essas pessoas. Porque ainda que qualquer uma outra gente, qualquer um outro povo, estivesse naquela posição e fosse considerado reprovável pelo que estava fazendo, eles 100 vezes mais. Há sim algo que torna essas pessoas muito mais responsáveis por aquilo que estão fazendo e reprováveis por terem feito o que fizeram. Pastor, mas por que esse rigor todo com esse pessoal? Por que qualquer pessoa seria reprovável, mas eles 100 vezes mais? Eu lhe explico por quê. Porque Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Quem sabia disso, diga amém? 3 anos e meio de ministério. Em 3 anos e meio de ministério, Jesus só saiu de Israel uma vez. Só uma única vez Jesus saiu daquilo que a gente chama de Terra Santa, a Palestina da época, a Terra Santa. Só uma vez Jesus colocou seus pés num território gentil, uma vez. Nenhuma nação do globo terrestre, além de uma única, nenhum povo da terra, além de um único, teve o privilégio de receber a visita de Jesus, a não ser Israel. Só um povo, adivinha quem? Está escrito, depois você leia, Marcos 7, a partir do verso 24, é o texto lindo daquela mulher, a cananeia, aquela que foi até Jesus clamar pela libertação da sua filha. Quem lembra disso? Aquela do episódio do pão da mesa que cai, aí eu pego até os cachorrinhos, eu sou cachorro, aquela coisa toda, lembra, né? Aonde aquela história aconteceu? Em Tiro e Sidom. Como é que o texto começa? Foi Jesus para os termos, para o território de Tiro e Sidom. A única vez na história do ministério de Jesus que ele colocou o pé fora de Israel, a única vez que ele atravessou a fronteira, foi justamente para estar com esse povo. Esse povo recebeu o que ninguém recebeu, ouviu o que ninguém ouviu, foi atendido como ninguém foi atendido. Jesus cruzou uma fronteira por eles, e eles lotaram um auditório para chamar um homem de Deus. Eu tenho uma coisa de Deus para dizer a você. A partir do momento que o Senhor atravessou uma fronteira para alcançar você, tocar você, transformar você, coisas que centenas de milhares de pessoas estão fazendo e são consideradas normais, nunca mais será normal para você. Socorros que 1 milhão de pessoas pedem para homens, fé, confiança e esperança, que todo mundo tem o hábito de botar em gente de carne e osso, não serve mais para você, porque tendo feito Jesus o que fez para alcançar você, não pode sair nunca mais da tua boca glorificação a outro que não seja aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Então eu queria que você acordasse uma pessoa do seu lado e dissesse para ele: tem muita gente fazendo, mas você não. Muita gente colocando esperança em homens, mas você não. Muita gente lotando auditórios para tentar conseguir favor de Herodes, mas você não, porque você já sabe que quem tem a bênção, a vida, a morte, a chave que abre e fecha, só é um: Jesus Cristo Nazareno. A Ele a glória esta noite. Aleluia. Mas como é que isso tudo aconteceu e por que aconteceu? A Bíblia também explica. A Bíblia diz assim, que Herodes estava irritado. Herodes estava muito fraco, estava? Por ele estar irritado,
Ele fez uma coisa que hoje a gente conhece como sanção econômica. O que é uma sanção econômica? Quando um país está aborrecido com a conduta de um outro país, ele começa a aplicar sanções econômicas. Porque aí aquele país vai começar a sentir, vai se sentir apertado. A coisa vai começar a ficar estrangulada. Aí aquele país tende a corrigir aquele comportamento e fazer o que esse país aqui quer. Vou dar um exemplo recente, da história recente. A Rússia invadiu a Ucrânia. O que a comunidade internacional fez? Eu vendo para a Rússia, e a Rússia precisa do que eu vendo, então não vendo mais. A Rússia vende para mim, e ela precisa vender para mim, então eu não compro mais dela. Então as nações dos Estados Unidos, as nações da Europa, as nações desenvolvidas, começaram a aplicar sanções econômicas. E aí não tem jeito. Tem uma hora que a sanção aplicada pelo outro começa a doer. E aí a tendência é que eu do lado de cá ceda, porque o outro está me espremendo, me apertando. Foi o que Herodes fez. Se Tiro e Sidom está fazendo alguma coisa que me aborrece, então eu corto alguma fonte, algum suprimento, porque eu quero ver eles num auditório me chamando de Deus, então eu vou apertá-los. Por que Herodes estava tão irritado com os de Tiro e Sidom? Existe alguma coisa factual que o texto não diz, mas isso não é só factual, isso também é espiritual, porque não é por acaso que justamente Herodes, que tipifica tanto um tipo de pessoa, de personalidade e de identidade, que sempre foi contrária à fé, só para te dar alguns exemplos, esse Herodes aqui, perseguiu a igreja, mandou matar Tiago à espada e lançou Pedro na cadeia. Só esse. Porque houve outros. Outros membros da dinastia e do clã herodiano fizeram coisas como, por exemplo, mandar arrancar a cabeça de João Batista no cárcere. Matar crianças de 3 anos para baixo quando Jesus nasceu. Você nunca leu isso na Bíblia? Quem foi o promotor dessas atrocidades? A dinastia de Herodes. Essa gente ruim. Então é claro que não é um fator aleatório eu ver que Herodes está irritado, está contrário, mostrou-se oposto, opositor, justamente àquele povo que Jesus tinha visitado. Se nós estamos esperando a agradabilidade do sistema herodiano, nós vamos ter que sentar para esperar, porque esse mundo nos odeia. Os Herodes desse tempo odeiam a fé, odeiam a palavra, odeiam a doutrina, odeiam a sã doutrina, odeiam a moral, e nós não podemos esperar deles outro comportamento. A igreja prega o evangelho porque sabe que o evangelho liberta, salva e muita gente vai se salvar. Agora os espíritos herodianos, os espíritos de comando e de governo, opressores e assassinos nunca deixarão de existir, e a igreja não pode ter o romantismo de pensar que eles serão nossos aliados. Herodes nunca será aliado da igreja. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você está esperando demais de quem não tem nada para te oferecer. Você está esperando de pessoas, de gente, de instituições que são declaradamente contra você, contra a igreja, contra a nossa fé, contra nossos costumes. Até quando nós seremos ingênuos ao ponto de pensar que teremos apoio de mídia, apoio de sociedade? Não, esse mundo odeia a igreja, a mídia secularizada odeia a igreja, porém maior, vou repetir até você dar glória, maior é aquele que está conosco. Para quem você tem pedido socorro? Diante de quem você tem comparecido para chorar e apresentar os lamentos e pedir os socorros que você precisa? Tiro e Sidom foi parar diante de um homem que já tinha demonstrado ser perverso, sanguinário, homicida, controlador, manipulador. Como é que de alguém que já comprovadamente tem um retrospecto de tanta malignidade, como é que de uma pessoa como essa virá favor? Não se engane, igreja do Senhor Jesus. Por mais que Deus possa usar pessoas, através das quais algumas bênçãos da parte de Deus possam chegar a você, não espere que do sistema
sistema secularizado. Não espere que de Herodes provenha nada que é bom. O teu rei tem nome. 5 pessoas ainda estão aqui. O teu rei tem nome. E ele me trouxe para dizer: essa noite você está em audiência comigo. Tem milhões de pessoas que marcaram audiência com Herodes para amanhã de manhã. Vão estar beijando a mão de homens, subornando, presenteando, tentando agradar para obter favores. Mas há uma igreja que domingo à noite esteve em audiência com Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quem amanhã vai se prostituir por favores. Eu não sei quem amanhã vai vender a alma para conseguir uma casa própria. Eu não sei quem amanhã vai negar tudo para poder conseguir uma promoção no emprego. Eu sei que hoje à noite, nesse domingo, nossa audiência é com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Porque eu já aprendi que tudo que eu preciso está no meu Senhor. Aleluia. Você precisa começar a entender que o que Herodes fez com Tiro e Sidom não é diferente daquilo que o nosso adversário continua fazendo hoje. Utilizando-se de tudo que está sob controle dele para poder fechar torneiras, apertar situações, segurar contratos dentro da gaveta. Você tem que começar a se preparar para uma pessoa desistir de um negócio quando souber que é para você. Você tem que começar a se preparar para a gente levantar da mesa com contrato e caneta em cima da mesa, só quando descobrir que o nome que está lá era o seu. Você tem que começar a se preparar para a gente se negar a fazer só depois de ter descoberto que você estava envolvido nisso. Isso é o que vai acontecer, porque o que Herodes vai fazer é mexer com todo mundo que está sob a égide dele, todos os sistemas, todos os mecanismos, porque tudo que ele está é irritado com a decisão que você tomou. Ele está irritado com a decisão que você tomou. Ele está irritado porque agora tu ora para Deus, tu clamas para Deus. Ele está irritado porque agora tu lês a Bíblia. Ele está irritado porque agora no almoço de hoje, de domingo, você orou para Deus e agradeceu a Deus pela comida da mesa. Ele está desesperado porque numa noite de domingo como essa, pouco tempo atrás, você já estava mais para lá do que para cá. Mas hoje você está aqui dando glória a Deus, dando aleluia para Deus. Ele está irritado. Glória! Acorda alguém do seu lado e diga: ele está irritado. É por isso que ele vai tocar em pessoas, vai perturbar teu patrão. É por isso que todos aqueles que estão suscetíveis a ele vai tentar mexer para atrapalhar a tua vida, para puxar teu tapete. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus. Você não vai olhar para trás. Não vai olhar para trás. Só quem não vai olhar para trás aqui, levante a mão e enche essa casa de barulho de glória a Deus e aleluia. Só quem não vai olhar para trás. Olha o que a Bíblia diz. Porque Tiro e Sidom se abasteciam do país de Herodes. Então Herodes cortou o abastecimento. Será que você está pronto? Para algumas pessoas cortarem o abastecimento quando descobrirem que é para você. Porque o que Herodes quer? Cortar o abastecimento para ficar olhando como é que você se comporta. Vamos ver se ele continua crente. Vamos ver se ele continua dando glória a Deus. Vamos ver se ele continua dizendo que Deus é bom agora que eu cortei o abastecimento. Remalamanchui delepromanaia. Tiro e Sidom fez uma grande vergonha, depois de ter recebido a visita de Jesus. Quando Herodes cortou o abastecimento, eles foram lá tudo de cabeça baixinha, dizer: tu que é o Deus. Aqui eles tinham recebido a visita do Deus encarnado, nas ruas da cidade deles, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e estão chamando um Deus de homem, porque o abastecimento foi cortado. Eu e você estamos sob observação. O nosso adversário
adversário e nossos adversários estão observando para ver como você vai lidar dentro desse cenário de escassez, agora que a porta fechou, agora que o resultado do exame não foi tão bom, como é que você vai se comportar agora? Mas eu estou profetizando que nós vamos dar um susto no império das trevas, porque toda a expectativa de que nós iríamos recuar, retroceder, voltar atrás na nossa decisão, toda a frase como Jó ouviu, amaldiçoa teu Deus e morre, mas do lado de cá tem alguém dizendo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem é você? Quem sou eu quando o abastecimento é cortado? Quem é você e quem sou eu quando Herodes se utiliza das suas fontes, do seu poder, para fechar algumas torneiras? Escute, a Bíblia diz que esse encontro só foi possível através de uma articulação que o povo de Tiro e Sidom fez. A articulação essa que não aconteceu antes de uma outra coisa imprescindível para o sucesso de todo o projeto. Pergunte, o quê? Concordância. O princípio bíblico da concordância está exposto nas Escrituras, já foi pregado, ensinado, e os resultados são infalíveis. Concordância funciona. Jesus disse, um reino dividido não subsistirá. Deus olhou o pessoal na Torre de Babel e disse assim, não há mais limite para o que eles podem fazer. Eu vou ter que ir lá e confundir a língua deles. Porque falando uma mesma língua e concordando, eles são capazes de fazer coisas enormes, inclusive coisas ruins. Então eu vou lá e vou ter que confundir a língua deles, para que eles discordem e então parem de fazer o que não devem fazer. Olha como é que a concordância é um troço poderoso e perigoso. Da mesma maneira que a concordância pode te levar muito longe, ela também pode te afundar terrivelmente. Porque você pode conseguir muito com a concordância. Eles estavam coordenados, estavam em espírito de concordância. Espírito aqui não é o espírito de Deus. Espírito é em motivação, permeado por uma mesma motivação. Concordância. No poder da concordância, eles se articulam. No poder da concordância, eles decidem chegar até um homem chamado Blasto. Já falo sobre ele. No poder da concordância, eles marcam um dia. Não foi assim, 50% num dia, 50% no outro. Todos eles foram no mesmo. No poder da concordância, eles montaram uma caravana que saiu de Tiro e Sidom e foi até Cesareia. No poder da concordância, eles gritaram em coro, voz de Deus e não de homem. A Bíblia não disse que foi um só que começou a gritar que nem doido lá. Não. A Bíblia dizia, o povo dizia, voz de Deus e não de homem. Então eles formaram um coro. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Nesse ponto agora, quando eu fico com vergonha. De quê? De pessoas como essas conseguirem ter concordância para fazer esse tipo de coisa. E nós como igreja não conseguimos ter concordância nem para fazer aquilo que é bom. É no mínimo vergonhoso que um povo inteiro tenha conseguido ter concordância para chamar um homem de Deus. E você com teu marido, os dois crentes, não conseguem concordância nem no jeito de educar seu filho. É uma vergonha que um povo inteiro tenha conseguido um espírito de concordância, que a sua casa com 4 pessoas não consegue. É uma vergonha que uma nação inteira tenha conseguido, em concordância, chamar um homem de Deus. E eu possa não ter concordância com a única pessoa que mora dentro da minha casa, que é a minha mulher. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer, quando os ímpios conseguem ter concordância para fazer o que não presta, é no mínimo um alerta do Espírito Santo para mim e para você dizendo, você deveria saber concordar também para fazer o que é bom, o que é reto, o que é digno. Eu estou profetizando uma palavra da parte do Senhor para a sua vida.
Você vai colocar os pés esse ano aonde jamais ainda conseguiu colocar. Por quê? Porque esse ano você e sua família vão entrar num acordo. Seu casamento esse ano vai viver coisas que não viveu ainda. Por quê, pastor? Porque esse ano você e sua esposa, você e seu marido vão entrar em concordância. Os gigantes das dívidas serão vencidos este ano na sua casa. Por quê? Porque você e seus filhos vão entrar em concordância. O seu negócio vai prosperar esse ano. Por quê? Porque você e seu sócio vão entrar em concordância. Eu estou profetizando que seja desatado na sua vida o poder da concordância. Na articulação da concordância, eles vão tocar, eles vão chegar em um homem. Pergunte para mim, qual o nome dele? Blasto. O que ele fazia? Ele era camarista do rei. O camarista assiste o rei na câmara privada. O camarista é a pessoa que mais perto está do rei. É o funcionário que mais perto está do rei. Tiro e Sidom sabiam que ninguém chega num rei sem um mediador. Se você for embora, volte agora. Tiro e Sidom sabiam que ninguém chega num rei sem um mediador. E eles elegeram seu mediador. Quem é o mediador deles? Blasto, camarista do rei. É através da mediação de Blasto, porque repito, nenhum povo chega num rei sem um. É através de Blasto, camarista do rei, eleito mediador, que eles vão chegar numa audiência perante o rei. Não precisava. Porque o mediador entre Deus e os homens já tinha ido em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não precisavam ter eleito Blasto como camarista para chegar no rei, porque Jesus já tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar no rei? Passa por mim. Eu sou o mediador, aquele que está mais perto do rei. Quem é que está à destra do Deus Pai? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele está. Levante a sua mão, porque algumas verdades, escute bem, de mão levantada, algumas verdades a gente pensa que não são necessárias de serem ditas, mas algumas verdades precisam ser ditas. Se ditas, precisam ser repetidas. Então aí vão algumas verdades. Paulo foi um grande homem de Deus, mas não é mediador entre Deus e os homens. João foi um grande homem de Deus, reclinava a cabeça no peito do Senhor, mas também não pode mediar Deus e os homens. Maria foi uma santa serva do Senhor, uma mulher agraciada, mas também não pode mediar entre Deus e os homens. Só existe um único mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Pastor, o senhor não tem medo de falar isso? Não. Com muito carinho preciso dizer, esse culto não é ecumênico. Esse culto é Jesus Cristo. Essa não é uma reunião ecumênica, essa é uma reunião de crentes em Jesus Cristo. Essa não é uma reunião ecumênica. Nós não temos comprometimento em pregar um discurso ecumênico. Nós estamos defendendo uma fé. E essa fé é que só existe um, que é o caminho, a verdade e a vida. E este é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então levante a mão mais alto que você puder. Levante a mão, sobretudo se um dia na tua vida tu já clamou a Paulo, já clamou a Pedro, já clamou a Antônio, já clamou a Maria. Mas se hoje tu clamas a Jesus, então levante a tua mão e faça um barulho. Barulho, 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 barulho. Aleluia. Vocês não precisavam ter encontrado essa mediação. Eu dei para vocês uma mediação mais eficiente. Mas eles querem uma coisa que o texto também diz. Eu já não demoro muito, preste atenção. Foram até Herodes pedir paz. Pedir o quê? Pedir o quê? Por que é um grande erro pedir paz a um rei da terra? Porque a única paz que um rei da terra conhece é quando a guerra está em intervalo.
A única paz que os reis da terra conhecem é o intervalo entre uma guerra e outra. A única paz que os reis da terra podem dar ao seu povo é o momento onde as guerras estão numa pausa. Quando Jesus decidiu liberar a paz dele, ele explicou muito bem para que não ficasse dúvida. Ele disse assim: eu vos dou a minha paz, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: a paz dos reis da terra, a paz que os reis da terra propõem ao seu povo, é só quando a guerra dá uma pausa. Logo a guerra começa de novo e a paz é perdida. A única pessoa que pode dar paz em caráter permanente é Jesus de Nazaré. Pastor, o que Tiro e Sidom fez? Foram até Herodes pedir paz. Foram até Herodes pedir? Deveriam ter lido Isaías capítulo 9, verso meia dúzia. Acho que não leram. Senão não tinham ido pedir paz para Herodes. Porque quem é que tinha estado lá em Tiro e Sidom, em Marcos 7? Aquele que Isaías profetizou assim: e um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Segura aí os nomes dele: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A minha paz não vem do rei Herodes, a minha paz vem do príncipe da paz. Receba paz, receba paz. Essa noite você vai dormir em paz. Amanhã teu amanhecer vai ser de paz. Tu chega no escritório amanhã em paz. Pastor, eu tenho uma consulta amanhã, vai em paz. Amanhã eu vou abrir o resultado de um exame, vai em paz. Amanhã eu tenho uma audiência conciliatória, vai em paz. Num dia designado. Repete comigo: um dia. Diga, não é qualquer dia, é um dia designado. Tiro e Sidom trabalharam, se articularam para conseguir uma audiência num dia marcado. E Herodes se apresentou diante deles no dia marcado. Não é um dia antes, não vai extrapolar para um dia depois, é no dia marcado. Os reis da terra atendem em dias marcados. Eu fico olhando como é que a gente é, né? Fazendo tanta questão, se articulando, se matando, fazendo de tudo para conseguir um dia marcado com uma pessoa. E a voz de Jesus parece ecoar no meu ouvido essa hora, dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias. Segura a mão de alguém que está do teu lado agora, fala para ele: é todo santo dia. Não é audiência com hora marcada, é todo dia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, qualquer dia, qualquer hora. Oh, glória a Deus. Eu vim aqui falar para alguém que anda tão entristecido, porque há tanto tempo anda tentando uma audiência com um homem e não consegue. Eu entendo a sua aflição, eu sou empático a isso. Eu entendo que você está enxergando que uma pessoa pode assinar, decidir. Eu entendo você. Eu entendo que às vezes a gente queria tanto estar diante de alguém. Eu já me frustrei achando que pessoas estariam em determinados lugares, cheguei lá, elas não estavam, e eu fiquei murcho. É comum que a gente nutra algumas expectativas assim. Mas eu preciso dizer para você uma coisa. Eu não sei quem bateu a porta na sua cara, mas lembre-se que sempre no céu haverá uma porta aberta para você. Num dia designado, vestido de vestes reais, e a penúltima consideração que faço: vestido de vestes reais. Como é que Herodes estava? Você pode fazer melhor. Como é que Herodes estava?
Ô pastor, aí agora, bacana isso aí, hein? Sinal que ele estava então considerando o pessoal. Que gesto de consideração, né? Alguém está pensando, olha aí, ó. O rei foi lá e se vestiu de vestes reais para poder ir conversar com o povo. Que gesto de consideração. Que gesto de respeito. Ah, então quer dizer que você acha que quando um rei veste a sua veste de glória para ir atender um povo, ele está honrando esse povo? Eu vou te falar de um gesto de honra maior. Quando um rei se despe da sua glória para ir diante de um povo. O que Herodes fez, qualquer rei faz, porque todo rei gosta de exibir sua glória. O que Jesus fez, nenhum rei faz. Se despiu da sua glória para vir aqui por causa de mim e de você. Ah, se fosse você, eu estava de mão levantada, dando glória a Deus e aleluia. Quem faz o que ele faz? Quem fez o que ele faz? Ah, eu estou impressionado porque Herodes colocou a coroa na cabeça para ir falar com Tiro e Sidom. Eu estou mais impressionado com Jesus, que despiu-se da sua glória. Ah, Herodes sentou-se no trono para falar com Tiro e Sidom. Eu estou mais impressionado com Jesus, que deixou o seu trono de glória para vir aqui caminhar no meio de gente suja, fedorenta, pecadora, santo do alto da cabeça à planta dos pés, caminhando no meio de gente comum, comendo com publicanos, com pecadores, libertando gente endemoniada. Você tem ideia da quantidade de bafo, de cachaça, entre aspas, que Jesus levou na cara, gente oprimida, endemoniada, gente suja, mulambenta, mas é isso que ele veio fazer, despir-se da sua glória, para mostrar que o maior amor de um rei, não é quando ele se veste, é quando ele se despe para amar um povo. Aleluia. Quando Tiro e Sidom ouviram a voz de Herodes, eles começaram a reagir dizendo: voz de Deus e não de homem. É Deus falando. Não, essa voz aí, esse cara não é uma pessoa comum não, isso é Deus. Deus está ali, olha Deus ali, ó. Olha Deus falando. É desculpável, e eu encerro aqui. Eu disse que é o quê? É desculpável que uma pessoa que não conhece a voz de alguém possa confundir. Vou dar um exemplo. Você não conhece a minha voz. Aí a igreja Devec Sorocaba coloca lá um anúncio do culto de domingo, anunciando que eu estaria aqui ministrando, e fala lá: está conosco o pastor Eduardo Gonçalves. Aí solta o áudio de uma mensagem, mas não sou eu, é o pregador A. Mas como você não conhece a minha voz, nem a do pregador A, você não muda nada. Mas se você conhece a minha voz, quando solta o anúncio, você diz: opa, erraram aí, o pessoal da mídia errou. Essa voz aí não é do pastor Eduardo. Só tem desculpa até o momento onde você não conhece. Pois que você conheceu, você perdeu a desculpa. Só tem desculpa até o momento que você nunca ouviu a voz dele. Depois que você ouviu pela primeira vez, você não tem desculpa nunca mais. Pastor, hoje é a primeira vez que eu estou entrando numa igreja evangélica. Parabéns, você acabou de perder a tua desculpa. Pastor, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo uma mensagem bíblica, uma mensagem do evangelho. É a primeira vez. Parabéns, você acabou de perder a tua desculpa. Você pode falar qualquer coisa que você quiser, mas você nunca vai poder confundir a voz de Deus com nenhuma outra, porque hoje você ouviu como é que é a dele. Eu aceito que um ignorante diga que Deus está onde Deus nunca foi, mas é vergonhoso que um crente que já ouviu a voz de Deus e conhece Ele, respalde lugares onde Deus não está. Deus me trouxe uma coisa para dizer aqui para você: nem por conveniência, nem por política de boa vizinhança, nem para ser simpático, nem para ser agradável, não valide lugares que Deus não está.
Não valide pessoas que não falam em nome de Deus e não são boca de Deus. Pastor, mas eu quero ser agradável. Não seja, seja desagradável. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. A partir do momento que a você e a mim foi exposta a voz verdadeira do Senhor, nunca mais você pode dizer que a voz de Deus está onde ela não está. Pastor, mas isso é muito pesado, isso é muito severo, eu não quero isso não é questão de querer, irmão, já era, você rodou. Perdeu, playboy, agora é. Você foi exposto à voz de Deus e à sua presença. Agora você não pode mais dizer que Deus está onde não está e está falando onde nunca falou nada. Então Deus me trouxe aqui para te dizer, comece a reconhecer onde eu estou, onde eu não estou, quando eu estou falando, quando são os homens falando, quando a minha palavra falando, quando é a emoção de alguém falando, quando sou eu que estou falando, quando são palavras motivacionais falando. Comece a reconhecer quando a minha palavra sendo pregada, quando é o artifício oratório de alguém sendo apregoado. Comece a identificar quando o meu evangelho está sendo exposto, e quando apenas alguém utilizando-se de alguma técnica está falando. O meu povo, Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Levante a mão mais alto que você puder. Eu disse o mais alto que você puder, e só se você concorda que a voz de Deus está sendo ouvida nesta casa esta noite, então diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. De pé do seu lugar essa noite, de pé do seu lugar essa noite. Alguns apertos vão acontecer, algumas torneiras vão fechar, alguns abastecimentos vão ser interrompidos, tudo para que a tua fé seja testada. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, eu atravessei uma fronteira por amor a você, eu fui te buscar onde você estava. Não se prostre diante de homens, não renegue a tua fé, não chame homens de Deus, e nem coloque a tua esperança em gente de carne e osso. A tua esperança tem nome: Jesus de Nazaré. Aleluia! Você está sendo exposto. Melhor, está sendo exposto a você a verdade. Essa casa está tomada pela verdade. Tem cheiro da verdade por todo o canto dessa casa. Você nunca mais vai poder dizer que não conheceu a verdade. Você nunca mais vai poder dizer que o cheiro da verdade é um. Porque você já conheceu como o cheiro da verdade é. Você não veio aqui à toa hoje. Você veio aqui porque Jesus atravessou uma fronteira por te amar. Porque Ele não quer mais te ver padecendo na mão das pessoas. Ele não quer mais ver você colocando toda a tua expectativa e esperança em gente de carne e osso. Ele não quer mais ver você frustrado e decepcionado porque a porta, o fulano não abriu, a conexão, o network que você esperava. Ele me trouxe para dizer, segura um pouco esse afã que você está tendo naquilo que pode vir das pessoas, e comece a acreditar que se eu abrir uma porta para você, ninguém fecha. E se tem uma porta que Jesus quer abrir diante de você essa noite, essa porta se chama salvação. Pastor, por que eu preciso de salvação? Porque você está perdido. Não estou não, está sim. E eu não vou trocar de palavra só para ser mais carinhoso, porque eu preciso ser coerente. Se eu estou te oferecendo salvação, então eu preciso dizer que você está perdido.
Não haveria sentido em eu ficar aqui te oferecendo salvação se eu não explicasse com o maior carinho do mundo que sem Deus você é pobre, cego e nu. Você está fadado e sentenciado a uma vida de morte espiritual e uma eternidade longe de Deus. Mas se você entender que Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se despiu da sua glória para vir a esse mundo por te amar, padeceu morte de cruz e levou sobre Ele todos os pecados da humanidade, pagando um preço que você jamais poderia pagar. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece o limite do cartão de crédito que eu tenho. Essa dívida você não tem como pagar. Pastor, o senhor está falando isso que o senhor não sabe quanto eu tenho aplicado. Essa dívida você não pode pagar. Só Jesus poderia ter pago uma dívida desse tamanho. Ele derramou um sangue justo, inocente e santo para purificar a minha vida e a sua vida. Você já ouviu a verdade? A pergunta agora é: como você reage a isso? Eu quero a verdade, pastor. Eu aceito a verdade. Eu me submeto à verdade. Eu pego tudo que eu sei, tudo que eu sou e curvo isso. Eu lanço isso diante de Jesus e reconheço que eu não sou nada diante dele. Eu preciso de Jesus na minha vida, pastor. Eu até fiz algumas coisas sozinho até hoje. Ganhei algum dinheiro, casei bem até casado, criei meus filhos. Eu fui bom em algumas coisas, mas eu reconheço que não posso mais viver sem Jesus na minha vida. É com você que eu estou falando? Isso faz sentido dentro do que você está pensando e sentindo? Você quer fazer nessa noite uma aliança com Jesus? Você entende que todo esse culto aqui existe para que essa mensagem chegue até o seu ouvido? Se ouvirdes, pois, a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se você disser para mim, pastor, eu não ouvi a voz de Deus hoje aqui, então me desculpe, eu não tenho mais nada a dizer para você. Agora, se você ouviu a voz de Deus, eu tenho um conselho para você: não endureça o seu coração. Pastor, eu quero fazer uma aliança com esse Jesus hoje, pela primeira vez. Eu nunca levantei minha mão, nunca recebi a oração de um pastor, nunca recebi a oração da igreja. Talvez você já até creia no seu coração, mas ainda não confessou com a sua boca. E a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a vida eterna. São duas coisas que você precisa fazer. Talvez uma você já tenha feito, já crê no coração, mas ainda não confessou com a boca. Venha confessar Jesus com a tua boca aqui no altar. Se você quer fazer isso, onde você estiver agora, me dê um sinal com a sua mão, peça licença à pessoa que está do seu lado, vem aqui no altar, porque nós queremos receber você com alegria e eu quero orar por você. Me dá um sinal com a sua mão. Se você quer fazer uma aliança com Jesus pela primeira vez, me dê um sinal com a sua mão agora, saia do seu lugar onde você estiver e venha aqui no altar. Pastor, mas eu tenho que ir? Tem. Por quê? Porque Jesus disse: aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do meu Pai que está nos céus. Se você tem vergonha de levantar a mão para receber Jesus, tu não és digno de Jesus. Agora, se você entende que vergonha é a gente levantar a mão rendido, sendo assaltado no meio da rua, levantar a mão rendido diante de Jesus não é vergonha para ninguém, pelo contrário, é o maior privilégio e alegria que um homem pode viver. Então lá vai a minha pergunta mais uma vez: se você hoje levanta a mão e se entrega, se rende diante de Jesus, quer servir a Deus a partir de hoje, quer que Ele entre na tua vida, transforme a tua história, me dê um sinal com a tua mão agora, saia do seu lugar e venha no altar, porque eu quero orar por você. Aonde você estiver, venha. Pastor, eu estou afastado de Jesus e da igreja, o que eu faço? Volta hoje. Por quê? Porque Ele tem esperado você todo dia. É como o filho pródigo, o pai disse ao pródigo:
todo dia eu tenho te esperado. Hoje pode ser o dia de você matar a tua saudade do teu Senhor. Se você está afastado de Jesus e da igreja e quer se reconciliar com Ele, levante a sua mão, saia do seu lugar e venha no altar agora. Onde está a primeira pessoa que está afastada do Evangelho e quer se reconciliar com Jesus hoje? Me dê um sinal com a mão, saia do seu lugar e venha no altar agora. Se você quer se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar e venha no altar agora. Agora. Pastor, e aquele primeiro convite caiu? Não, ele ainda está de pé, por alguns segundos e não muito mais que isso. Se você quer fazer uma aliança com Jesus pela primeira vez, e dá um sinal com a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui no altar agora. Você percebe esse ambiente de expectativa? Esse ambiente de expectativa, ele está sendo gerado por causa de você e para você. Você percebe? Ah, tem uma pessoa que acabou de chegar. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, a vida preciosa dessa querida que está aqui no altar é razão suficiente para a gente virar a noite fazendo festa. Sim ou não, igreja? Mas pensa como seria bom se você estivesse aqui também. Daqui a coisa de 1 minuto, o pastor Samuel do Amor, pastor dessa igreja, ele vai subir o altar, vai pegar o microfone e vai orar por quem estiver aqui. Significa que você tem cerca de 55 segundos para tomar a decisão mais importante da sua vida. 55 que não são mais 55, são 50, que já não são mais, são 47. Você está percebendo como o relógio corre apressado quando a gente precisa decidir? Saia do seu lugar agora e venha no altar. Venha fazer uma aliança com Jesus. Você só tem 40 segundos. Saia do seu lugar e venha se reconciliar com Jesus. Você só tem 35 segundos. Saia do seu lugar agora. Toda a corrente eu declaro quebrada dos teus pés, toda algema quebrada das tuas mãos. Venha viver o melhor tempo da sua vida. Você só tem 27 segundos. Venha. Pastor Samuel, vem se aproximando para esse pessoal entender que está acabando de verdade. Ele só tem 19 segundos. Pastor Samuel mandou eu orar. Você só tem 14 segundos. Eu queria tanto orar por você. Você gosta com emoção, né? Entendi. 10. 9. Meu Deus, o que você está fazendo ainda aí? 8. Pastor, já tentei ser crente 8 vezes. Eu acho que ser crente não é para mim, não. Ser desviado é que não é para você. Por isso você sempre tenta voltar. 6. Volta para Jesus hoje. Será que ele me recebe? É claro. Mas os outros podem ser que não gostem. Problema dele, Jesus gosta. Vem, volta para ele. 5, em nome de Jesus. O que você está fazendo ainda aí? Pastor, tem umas coisas para resolver. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sozinho você não consegue, com ele você vai conseguir. 3, vem agora, é agora. Igreja, vai levantando a mão para frente. 2, 1. Tem 3 pessoas queridas aqui no altar. Pessoas pelas quais Jesus entregou a sua vida. E nós vamos orar por elas agora, declarando todo o bem, todo o favor do Senhor. Pai, em o nome de Jesus, nós oramos por essas vidas preciosas agora. Nós fazemos como o Senhor Jesus instruiu aos teus apóstolos. Nós declaramos perdoados os pecados delas no nome de Jesus. Declaramos uma nova história para a vida delas, começada a partir deste minuto. O teu Santo Espírito fará morada no coração delas a partir de agora.